Quem eram Priscila e Áquila na Bíblia? Priscila e Áquila eram amigos do apóstolo Paulo. Esse casal é mencionado na Bíblia especialmente no livro de Atos dos Apóstolos. Áquila era um judeu natural do Ponto que trabalhava fabricando tendas, Atos 18 versículo 2. Ele e sua esposa Priscila moravam em Roma quando o imperador Cláudio decretou que todos os judeus fossem expulsos da capital do Império Romano. Esse decreto foi expedido em aproximadamente 49 d.C. A amizade de Áquila e Priscila com Paulo. Depois de terem sido expulsos de Roma, Priscila e Áquila migraram para a cidade de Corinto. Foi nessa cidade que eles conheceram o apóstolo Paulo. Ali eles continuaram exercendo o trabalho de fabricação de tendas. Paulo também se juntou a eles nesse trabalho, pois tinha esse mesmo ofício, Atos 18 versículo 1 a 3. Possivelmente nessa época Áquila e Priscila já tinham sido convertidos ao cristianismo. A amizade entre Paulo e aquele casal se tornou muito forte. O vínculo entre eles era tão grande que em certa ocasião Priscila e Áquila arriscaram suas vidas em favor do apóstolo, Romanos 16 versículo 4. Quando Paulo partiu para Éfeso em aproximadamente 52 d.C., Priscila e Áquila o acompanharam, Atos 18 versículo 18. O casal permaneceu naquela cidade por um período consideravelmente longo. Em Éfeso, Priscila e Áquila hospedaram Apolo. Apolo era um judeu de Alexandria. Ele era um orador eloquente e muito capacitado nas Escrituras. Mas seu conhecimento acerca de Jesus ainda estava incompleto. Ele conhecia apenas o batismo ensinado por João Batista. Então Priscila e Áquila se propuseram a ensinar-lhe mais sobre o Senhor Jesus, Atos 18 versículo 24 ao 26. Na casa de Priscila e Áquila em Éfeso reunia-se uma comunidade cristã. Foi nesse período que o apóstolo Paulo escreveu sua primeira epístola aos Coríntios, 1 Coríntios 16 versículo 19. Parece que depois de algum tempo o casal acabou retornando para a cidade de Roma, Romanos 16 versículo 3. Alguns estudiosos acreditam que isso talvez tenha ocorrido por volta de 57 d.C. Nessa época o decreto de Cláudio já havia caído no esquecimento, especialmente por ocasião de sua morte. Mas considerando o texto de 2 Timóteo 4 versículo 19, provavelmente Priscila e Áquila retornaram uma vez mais a Éfeso. De qualquer forma, independentemente da cidade que estivesse, aquele casal procurava abrir as portas de sua casa para a reunião da Igreja do Senhor, Romanos 16 versículo 5. Priscila é mencionada antes de Áquila. Priscila é frequentemente mencionada na Bíblia antes de seu marido Áquila, Atos 18 versículo 18,19 e 26 Romanos 16 versículo 3, 2 Timóteo 4 versículo 19. Isso não era algo muito comum, visto que normalmente o marido era mencionado antes da esposa. Muitas teorias têm sido sugeridas pelos estudiosos para explicar essa questão. As três principais tentam apontar a maior proeminência de Priscila em algum aspecto em relação a Áquila. A primeira delas sugere que Priscila possuía uma posição social na sociedade romana mais elevada que a de seu marido. O nome formal de Priscila era Prisca. Esse nome pertencia a uma família da nobreza romana. A segunda teoria diz que talvez Priscila exercesse um papel de maior destaque na comunidade cristã, comparado à participação de marido. Com base nessa teoria, já foi até sugerido que Priscila e Áquila foram os autores da Epístola aos Hebreus. A terceira teoria defende que Priscila é mencionada antes de Áquila por causa de sua suposta personalidade forte. Apesar dessa variedade de sugestão, todas elas não passam de meras especulações. O que se sabe realmente é que Priscila e Áquila eram muito conhecidos e amados entre os cristãos de sua época. Por conta de sua hospitalidade e dedicação na obra do Senhor, eles realmente foram importantes na expansão do Evangelho no primeiro século. Gostou desse vídeo? Compartilhe. Se inscreva no canal, não esqueça de dar o seu like, e deixe no comentário a sua opinião. Muito obrigada a todos e até o próximo vídeo.